Pessoal, eu já dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes, né, daqui do curso do Senai Unidigital, tá? Que a gente deve seguir aí durante a realização das aulas, tá? Aí depois das diretrizes, a gente volta com nossa programação normal, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver se eu estou na tela correta aqui. Bom, pessoal, semana passada a gente foi a aula 3, tá? Inclusive, eu perguntei para a Caroline se já estava postada, tá? Aí demorou um pouquinho, mas né, ela foi postada aqui a aula, né? Atividade 2 foi o esquema um. Aí lembra que era a inversão, o motor no sentido horário e o motor no sentido anti-horário, tá? Aí, inclusive, ela já colocou aqui o material, né, que é a simulação, que eu prometi que em toda a aula a gente vai ter esse material disponível para vocês utilizarem no CAD de cima, tá? Então, já foi o esquema um. Hoje a gente vai falar do esquema 2 da atividade 2, tá? Que agora a gente vai entrar literalmente aqui na partida aqui de motores, que até então, né, relembrando a primeira aula lá, né, eu expliquei o porquê que o motor precisa, né, desses esquemas especiais aí para ligar, né, porque ele tem uma corrente de partida que chega até 8 vezes a nominal, ou seja, qualquer equipamento, um chuveiro aí, por exemplo, né, ele já tem as suas correntes definidas aí, né, geralmente é equipamento resistivo, tá? Ele tem ou um eletroeletrônico aí, né, uma fonte chaveada, ele já tem as suas tensões, as suas correntes nominais ali, ou seja, de trabalho, né? E elas não se alteram nem no início, né, da utilização, muito menos no fim. Já um motor elétrico, né, em forma de, né, quando eu falo motor, uma máquina elétrica no modo motor, né? E até um transformador, tá? Um transformador que fornece energia aí para, por exemplo, aqueles que ficam na rua, né? Na partida dele, ou seja, no acionamento, o transformador até que a gente não percebe muito, porque o transformador ele está o tempo inteiro ligado, né? A menos que tenha uma queda de energia, né?
ele está o tempo inteiro ligado. Por isso que o pessoal fala que quando a energia cai, é bom você desligar imediatamente. Acabou a energia. Se você, né, por exemplo, estiver no local e rapidamente puder desligar os equipamentos, você já faz isso. Porque na hora que o sistema volta, o transformador, por ele ter uma bobina, ele gera uma corrente chamada corrente em rush. Aí essa corrente em rush, ela se assemelha muito à corrente de partida do motor, tá? Ela eleva, inclusive podendo, né, causar danos materiais aí, né, perda de equipamentos aí do usuário, né? E só que a gente não percebe muito porque o transformador está o tempo inteiro ligado, né? A gente só, vamos dizer assim, só percebe que quando acaba a energia, né? Aí por isso que tem essa orientação. Agora, no caso de motores elétricos, né? Para ele vencer a inércia, e ele começar a girar, ele precisa gastar no início uma grande quantidade de energia. E por isso que essa energia ela vai se elevar a um nível alto aí. E aí, na aula passada, né, eu expliquei isso na primeira aula. Na segunda aula foi foi a atividade 1, aquele formulário, né? Já na terceira foi o esquema 1, né, que é a partida direta, só que com reversão. Ou seja, até então, né, o esquema 1 aqui, até então, é um motor. A gente fez até uma conta aqui na aula passada, não sei se vocês se lembram, eu até usei aqui como exemplo a NT 001 aí da Equatorial. Geralmente eu utilizo essa tabela aqui, ó. Essa tabela, ela fala, por exemplo, é igual eu expliquei em aulas anteriores. Aqui, Equatorial Goiás, na Equatorial Goiás, todo o equipamento, né? É porque eu não tenho aqui uma foto, um modelo, mas todo equipamento aqui, eu acho que eu tenho um em outra disciplina. Acho que nessa que eu tenho. Deixa eu ver. Não, eu achei que eu tinha aqui. Tem não, felizmente. Ele vem, por exemplo, a máquina de lavar. Aí vamos supor que para a nossa realidade, ela geralmente vem assim, ó. Aí, geralmente, em muitos equipamentos você vê a tensão menor primeiro, né? A maior depois, e depois a variável, né? O V, para você saber que ele está falando de tensão, tá? Aí geralmente a menor, seja ela desse jeito aqui invertido, né, ou desse jeito aqui, né, apresentado, sempre a menor ela está querendo dizer que a tensão monofásica, a maior tensão é a tensão entre duas fases ou tensão de linha, tá? Geralmente eles não chamam de tensão bifásica, eles chamam de tensão de linha, né, a tensão bifásica. Não sei por quê, tá? Até tem teorias aí que um professor que ele trabalhava, acho que até hoje ele ainda, se não trabalha até hoje, ele está aposentado na concessionária local. A tensão trifásica a gente nunca vê, né? A real, né? Pelo menos aqui nas placas dos equipamentos, tá? Então a gente vê geralmente a monofásica e a tensão de linha que ela é bifásica. Então, para nossa realidade aqui, motores abaixo, aqui está falando que abaixo de 7,5 CV, eu assumo a estratégia da partida direta. Até a gente fez uma conta aqui rápida na aula passada. Deixa eu ir lá para a segunda montagem nossa aqui. Até a gente fez uma continha rápida aqui, a gente pode até fazer ela de novo aqui, ó.
Um quarto de CV, né? Deixa eu ver, motores monofásicos, isso. Ó, um quarto de CV, ele representa um único motor na rede aí, ó, 0,066. Aqui ele já está fazendo a conversão. E ele já está apresentando em quilovolt ampere aqui, tá? Então, para efeito, né, você, como é que o projetista faz? Ele vai achar a corrente, aí no caso é a corrente monofásica desse equipamento para eu poder dimensionar, tá? Para eu achar a corrente, eu tenho que dividir a potência do equipamento, que é o valor em quilovolt ampere aqui, ó, 0,66, pela tensão, né? No caso aqui, a tensão monofásica, tá? Então ficaria convertendo aqui para volt ampere, né, que é a tensão aparente, aí daria 600 quilo, né, 10 a terceira, né? Se eu aumentar o número, você concorda se eu mover a vírgula e ele deixa de ser 0,66, agora ele passa a ser 6,6, eu não estou aumentando o valor desse número, tá? Se você mover a vírgula mais um pouco no sentido de aumentar, agora virou 66. Se eu mover ela mais um pouco, vai virar 660. Então eu faço isso três casas aqui, ó. Vezes 10 a um, vezes 10 a 2, vezes 10 a terceira. Então ele fica 660 volt-ampere, né, de potência aparente, tá? A gente viu lá em eletricidade. E a tensão monofásica, que é a nossa aqui da rede, tá? Que é 220 volts. Daí, aula passada, a gente fez. Eu acho que até é interessante a gente fazer essa progressão aí, né? Aí dá 660, né? Mandou três casas aqui, dividido por 220 volts. A corrente nominal desse foi até menor, acho que tinha sido menor. A corrente aqui, ó, monofásica, ou a corrente nominal, né, desse motor de um quarto de CV, ela é de 3 amperes. Aí lá em instalação predial, lembra que eu falei que uma proteção, né? Eu vou dimensionar ela para um circuito, vamos dizer assim, clássico, normal aí, né? Nesse caso aqui, a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu somaria mais 5 amperes, aí daria 8. Como eu não tenho disjuntor de 8, então ele ficaria 10 amperes, tá? Mas como a gente sabe que todo motor ele tem um fator, né, um fator de corrente nominal e corrente de partida, a gente precisa saber qual que é a corrente de partida desse motor. Então ela chega até 8 vezes a nominal. Vamos pensar que ele, nesse caso, ele é o pior caso, né? Então essa corrente vezes 8, a gente vai achar a corrente de partida. Tá, corrente de partida para esse motor de um quarto de CV, ela vai dar 24 amperes, ou seja, se eu colocar um disjuntor de 10, com certeza ele vai cair. Isso eu estou considerando se for 8 vezes, tá? Tem alguns motores que é 6 vezes o nominal, tá? Estou pegando o pior caso aqui. Beleza, então eu teria que é, escolher um disjuntor com 5 amperes maior do que essa corrente de partida aí, ou seja, eu escolheria um de 30, né? Porque aí ficaria 29, né? Então, um de 30 seria o ideal para ele. Aí, nesse caso, né? Como a corrente não eleva, ela eleva até 8 vezes, né? Eu ainda, né? Já que esse motor ele é abaixo de 7,5 CV, ou seja, esse, ó, até 5 CV, onde a tensão monofásica é 220 e a tensão de linha 380, que é o nosso caso Equatorial Goiás, eu vou utilizar da técnica de partida direta, tá? Beleza.
uso um contator, né? Faço o selo, né? Igual é o da primeira montagem, né? Só que o da primeira montagem ele tem um adicional que, hora ele gira a gente faz o selo, né? Igual comentei na aula passada, né? Aí, mas o basicão, né? Só com um contator, né? Um relé térmico aqui ou um disjuntor motor ali, né? Com a corrente adequada aqui, daria para fazer a partida dele direto. Pois não, Francisco? Ô, professor, boa noite de Sim. novo. Ô, boa noite. Na prática, na indústria, a alimentação das botoeiras de acionamento, elas são alimentadas com 220 volts ou com 24? Vai, depende, viu? Tem alguns que utilizam CLP lá, um CLP dedicado, e aí a gente liga no 24 volts mesmo. Mas, assim, no geral, esses motores comuns, assim, né, igual essa partida direta aqui, é no 220 mesmo. Faz o Assim, selo aqui, ó. ok, então, obrigado. Uhum. Mas tem casos que o de comando aí a gente utiliza o 24 volts, principalmente sistema pneumático, sistema hidráulico. Aí a gente aproveita a tensão do CLP, que geralmente é um CLP que funciona por tensão contínua. Eles colocam até uma fonte, tá? Uma fonte ali no painel, né? Para ele fazer essa conversão aí para os 24 volts contínuo. Assim é Mas porque, dá para ligar nos dois. Sim, pois assim é não? porque eu já trabalho na indústria, sabe? Não com elétrica. Mas eu trabalho Uhum. na indústria e lá no caso onde eu trabalho, é alimentação mesmo das botoeiras com 220 normal. Não, mas esse dessas partidas assim é no 220. A não ser que seja um sistema especializado aí, num de pneumático hidráulico. Mas até os também o pneumático hidráulico tem casos que você utiliza no 220 normal lá. Aí beleza. Para esse caso, né, até aqui na tabela 8 aqui, né, até o de 5 CV dá para você fazer a partida direta. Agora, né, acima de 7,5 CV, ele está falando acima, né? Então eu poderia assumir que o de 7,5 CV, então eu poderia dar a partida direta, que é o sinal aqui maior, né? É isso mesmo, ó, até 7,5 CV. O de só 5, aí se a tensão de fase, por exemplo, a monofásica for 127 e a de linha for 220, né? Em locais onde é 110 monofásico. É isso mesmo. Agora, até 7,5 CV eu posso, tá? Então estendi mais o 7,5 aqui. Agora, se eu for fazer a partida do motor acima, né, do de 7,5, vamos pegar esse aqui, ó, de 10 CV. O de 10 CV aqui, ó, ele, aí vamos usar o mesmo raciocínio, né? Potência não, já reduzindo a corrente aqui, ó, aí vai ser a potência. Aí nesse caso aqui eu estou pegando o monofásico, tá? Potência monofásica pela tensão monofásica. Vamos, já que é trifásico, né? Vamos pegar a tabela 2 aqui, que é o trifásico, o de 10 aqui. Então, a corrente nominal, né? Vai ser o que? A potência trifásica pela tensão trifásica. Corrente nominal. Agora aqui, ó, 11, eu vou andar 3 casas, então vai dar
11.540 watts, ou volt-ampere, né, que ele está em volt-ampere, 11.540 volt-ampere, dividido pela tensão trifásica. Lembra que a nossa tensão trifásica aqui. Aí a nossa tensão trifásica, ela é 380 raiz quadrada de 3, que dá aproximadamente 660 volts. Você pode ou colocar 380 raiz de 3 ou 660 volts, que você vai chegar no mesmo resultado aqui, tá? Então, se eu fizer essa mesmo, né, os 11.540 dividido pela tensão trifásica, aí sempre a gente pega a bifásica e multiplica por raiz de 3, a gente chega na trifásica. Do mesmo jeito, a monofásica não é 220, né? 220 vezes raiz de 3 vai dar 380. Aí ela vira a tensão bifásica. Agora, tensão trifásica, eu pego a bifásica, né, que é o 380, vezes raiz de 3, que vai dar 660. Então, 380 vezes raiz quadrada de 3. A corrente nominal aqui, ó, por ser um circuito trifásico, essa corrente nominal trifásica, na prática, ela quer dizer que para um motor trifásico que tem os três enrolamentos aí, cada enrolamento ele vai receber essa corrente aqui, ó, de 17,53 amperes, tá? Só que a gente sabe que tem a corrente de pico, né? Que chega a 8 vezes a corrente nominal. Então, 8 vezes essa corrente aqui, ó, aí vezes 8, até 8 vezes, tá? Daria uma corrente de partida de 140,3, né? Vamos arredondar aqui, ó, 140 amperes. Tá vendo que ela vai muito acima, tá? E aí a gente pode até fazer um paralelo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o gráfico aqui. Tá um gráfico aqui só para a gente tirar né, algumas conclusões. Então, um equipamento normal, pessoal, você vai ter que, deixa eu pôr de vermelho aqui, a senoidal, tem que pôr em linha reta, senão não, ou tem que pôr a mão livre, que senão não vai adiantar, não. Então, a gente tem o senoidal da tensão, tá? Da alimentação da rede. Então, aqui, ó, aqui é o eixo do tempo, né? E aqui é o eixo das variáveis. Essa senoidal vermelha aqui é a senoidal, né? Vou até pôr na mesma cor aqui, ó. É a tensão do circuito, né? A tensão nominal aqui, né? O trifásico, que daria. Eu só estou usando uma onda, tá? Aí, aí você tem a corrente nominal, tá? A corrente nominal de por exemplo, deixa eu pegar um equipamento que tem uma corrente nominal comum, né? Que ele não tem nem na partida e nem no desligamento. Ela também vai ser uma senoidal, tá? Ela vai ser uma senoidal, geralmente o valor é menor aqui, ó. Ela vai ter mais ou menos o mesmo desenho da senoide, tá? Só que ela vai ser menor, né? Porque geralmente o valor é menor aqui. Beleza. Isso para um chuveiro, por exemplo. Só que o motor é diferente. Ele vai ter deixa eu até colocar aqui. Isso aqui seria a corrente nominal, tá? Essa azul aqui. Só que o motor, né, é acima de qualquer potência, né? Mas isso vai se acentuar, né, de 7,5 para cima, né? Igual tá essa tabela aqui de recomendação. Deixa eu
Comecei a desenhar aqui. Ah, que aí eu consigo controlar aqui ao mesmo tempo. Por isso que tem essa tabela de recomendação aqui, ó, que é a chave estrela triângulo, tá? A gente vai ver qual que é o objetivo dela aqui. Então, a corrente de partida, ela chega a 8 vezes a nominal. Você está vendo que a corrente nominal aqui, ó, ela vai chegar, né? A gente viu aqui que na casa, normalmente, a nominal, ela fica mais ou menos nesse patamar aqui, ó, de qualquer senoide. A gente tem dois pontos de interesse. Tem a de pico, que é a corrente máxima que o circuito dá, e a corrente eficaz ou a corrente nominal. Então, a nominal, ela está mais ou menos nesse patamar aqui, ó, o I nominal, que a gente calculou aqui, que é de 17,53 amperes. Vou até aumentar aqui para a gente poder desenhar mais. Aqui a tensão nominal, né, a trifásica, que aí no caso seria o 660 volts, né? E aqui, ó, diferente de um chuveiro, né, um motor elétrico e um transformador, ele tem aparece um gráfico mais ou menos desse jeito aqui, ó. Aí depois que passa esse período aqui que é chamado de transitório, transitório é essa elevação, né, inicial que o motor tem na partida, né? E no caso a gente calculou aqui, ó, a corrente de partida, tá? Ela chegou à casa dos 140 amperes aqui, tá? Aí esse que é o problema. Quando ele está partindo, ele não vai assumir de primeira corrente normal, né? Quando ele está, se for o motor de indução, por exemplo, né? Ele não vai atingir aquela, ou o motor síncrono, né? Ou um assíncrono, ele não vai atingir num primeiro momento os 17,53 amperes. Ele vai atingir os 140. Aí é por isso que o disjuntor que está protegendo ele vai cair, né? Aí, por exemplo, se eu fosse seguir a mesma lógica aqui, ó, eu poderia, para esse trifásico aqui, eu poderia isso mais 5 amperes, né? Pela aquela lógica da NBR 5410, né? Eu poderia mais 5 aqui, ó, um de 20, deixa eu ver, 17,5, um para arredondar, um de 25 amperes, tá? Mas a gente viu que esse de 25 amperes, ele vai desarmar, porque na corrente do transitório aqui de partida, ele vai chegar a 140. Às vezes, ele pode cair, às vezes, o geral, né, que alimenta esse quadro aqui desse motor também cai. Às vezes, a chave fusível que está lá na rua, ela cai também, tá? Então, você facilmente numa indústria você pode derrubar as proteções e deixar aquela, né, a produção lá sem energia, tá? Por conta desse comportamento natural aí que o motor assume na partida. Deixa eu intensificar aqui a. Depois, passado esse transitório que é a partida aqui, ó, sei lá, 5 segundos, por exemplo, né? Tô colocando um tempo até bastante alto aqui, uns 5 segundos mais ou menos. Passou desse transitório, ela volta, né? Quando ela já atinge uma velocidade ali, ela para de recrutar tanta corrente, porque ela aumenta a corrente, porque o enrolamento aqui, né? Desenhar aqui rapidão só o esquema aqui de uma bobina aqui, né? Porque no início ela precisa recrutar o quê? Muita corrente elétrica para ela fazer um vetores opostos aqui, né? Nos lados opostos da bobina, né? O eixo vai estar aqui, né? Então ela vai girar ou no sentido horário, né?
ou no sentido anti-horário. Então, ela precisa recrutar muita corrente elétrica, porque na hora que essa corrente elétrica está fluindo no enrolamento, na espira, né, da bobina, em cada espira, ela gera um campo magnético ali, né, o campo magnético em volta, e consequência do condutor vai sair um vetor de força, vai literalmente essa bobina ela vai se mover sozinha. Aí imagina, um motor, sei lá, ou igual esse que a gente está calculando aqui de 10 CV ou de 60 CV, né? O enrolamento, só enrolamento já é pesado, aí junta, né, a massa ali, o peso do rotor, né? De todas as placas ali, né, todos os implementos que tem nele, aí essa corrente ela se eleva justamente para aumentar esse vetor de força aqui e ele começar a girar. Aí a partir do momento que ele vai girando, vai ficando livre ali, né, com velocidade, ele volta a recrutar apenas os 17,53 amperes, que é para esse caso aqui, tá? Aí, para a gente conseguir fazer a partida sem, né? É porque de qualquer jeito, pessoal, ele vai continuar elevando essa corrente aqui ao máximo, tá? Então, como que eu posso fazer isso? Aí, o básico, né, na parte de eletrônica de potência, você pode utilizar essa técnica aqui, ó. Essa aqui é a mais simples, é a mais básica, que é a técnica estrela-triângulo. Tem a técnica série paralelo aqui, ó. Na verdade, essa série paralelo, você coloca resistores em série em paralelo, e essa aqui, ó, resistência ou reatância de partida, na verdade, você coloca uma resistência variável aqui, ó. Essas técnicas aqui são bem antigas, tá? Mas a básica mesmo é a estrela triângulo e a evolução dela aqui, né? A gente pode até teve um aluno que falou, professor, é igual os Pokémon, né? Não tem a evolução Pokémon tem. A evolução do estrela triângulo é a chave compensadora, que aí você vai maximizar essa técnica. Mas assim, na prática, o que que é essa estrela triângulo aí, professor? A estrela triângulo, o objetivo, né? Você vai fazer a ligação do motor aqui num primeiro momento, você vai utilizar um relé de tempo aqui, ó. Num primeiro momento aqui, você vai ligar ele em estrela aqui, tá? Os enrolamentos em estrela. No período do transitório. Depois, o relé de tempo, ele vai sair da ligação estrela e vai sair para a ligação triângulo, que é a ligação básica aqui que o motor está ligado aqui, ó. Por exemplo, a estrela é o K3 aqui. Deixa eu ver, K1 tá ligado direto, né? É isso mesmo. E depois, né, depois de passar desse tempo aqui, esse transitório, sei lá, 5 segundos mais ou menos, ele volta a fazer a ligação, né, em triângulo. Quando eu faço a ligação em estrela aqui, ele vai diminuir essa corrente nominal aqui para cerca de 1/3. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, professor. Então, quando eu ligo o motor em estrela aqui, se a corrente nominal, ela na verdade, a tensão e, consequentemente, a corrente vai, tá? Lembra lá que a resistência ou a impedância, deixa eu pôr um preto aqui, né, que aí fica melhor. A resistência ou a reatância do motor, lembra que vocês viram lá em eletricidade básica, né, tem a impedância, né, numa máquina, no motor, que ele é uma máquina de tensão e corrente alternada, né? A gente não fala só simplesmente de resistência, a gente fala de impedância.
Então, pela primeira lei de Ohm, a gente tem a tensão e a corrente elétrica, tá? Então, ele chega a diminuir a tensão e a corrente aqui para cerca de 1/3 do valor nominal. Espera aí, se o valor nominal é 17, tá? É 17,53, eu dividindo aqui, deixa eu até pegar o cálculo aqui, ó, eco, aí dividido por 3, ou seja, eu diminuí ele a 1/3, tá? Então quer dizer que a corrente em estrela aqui, ó, ela vai ficar 1/3 da corrente nominal, que é a ligação em triângulo aqui. Então, ela vai, né, de 17,53, ela divide por 3, né? Que aí essa corrente, aqui Y, né, que aí fica melhor pra gente. Y aqui, ela vai para 5,8 amperes, aproximadamente, tá? Ah, então quer dizer que nesse período aqui, ela vai estar com uma corrente no transitório aqui, ó. Ela vai estar com a corrente em Y aqui, ó. Ela, em vez de estar 17,53, ela vai estar 5,8, tá? Aí, se eu fazer a mesma lógica aqui, né? A corrente, então, a corrente de partida em Y, com a configuração em Y no transitório, né? Nesse tempo aqui, ela é 8 vezes, né? Então, vezes 8. Então, vai dar na casa de 46,75 amperes. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Entendi, professor. Então, essa corrente em Y nominal, ela diminui. Consequentemente, a corrente de partida diminui, né? Ou seja, ela vai ter uma partida com elevação bem menor, né? Aproximadamente 46,75 amperes. Aí, nesse tempo aqui, né, com essa corrente reduzida, vai ser o tempo suficiente para ela sair da inércia, né, com uma corrente de partida bem menor. Isso eu estou pegando o pior caso aqui, né? Entendi. Passou os 5 segundos aqui, ela vai voltar, né? O relé de tempo, ele vai desacionar, né? Então, primeiro, ele vai fechar em estrela. Deixa eu ver, estrela. É isso aqui mesmo, deixa eu ver. Tempo, abre os contatos, isso, K2, ó. D1 conta o tempo, abre os contatos 65, 6 e 5, né? 6 e 5 e 6 e 6, desligando K3, né? E fecha os contatos do K2, né? Que aí ele vai fechar em triângulo. Então, aqui, ó, o K3, ele no início aqui vai estar em estrela e depois vai fechar o K2 aqui, né? Vai abrir K2 e fechar, vai abrir K3, né? E fechar K2 aqui para ele voltar, tá ligado em triângulo, né? Só que agora, depois que passou o transitório, ele não vai para 140, né? Ou 46, né? Ele vai o quê? Para 17,53, já que ele está em movimento, tá bom? Então aqui, ó, basicamente
Deixa eu pegar lá a simulação, que aí vai ficar mais fácil aqui pra gente. Lembrando, ó, você vem aqui, que eu não quero 4962, né? Dá um OK. Aí você vai abrir a simulação a que eu forneci, que eu vou fornecer agora, que é o esquema, deixa eu ver, atividade 2, esquema 2. É isso mesmo. Vamos pôr ela para rodar aqui. A simulação está rodando, ó, você vem na setinha aqui, e aí você vai ativar a simulação. Depois, não esquece de ligar. Nesse caso aqui, eu coloquei um disjuntor motor, tá? A proteção desse da atividade aqui é fusível, né? Esse caso que eu coloquei disjuntor motor tanto no circuito de comando quanto no circuito de potência aqui, tá? Aí aqui representa, deixa eu ver se eles estão com a mesma nomenclatura aqui. Isso mesmo. Então, ó, aqui esse daqui, ó, para quem não conhece, é o relé de tempo, tá? E para essa ligação estrela-triângulo, o relé de tempo ele é fundamental, tá? Você pode utilizar o relé de tempo, chama de on delay. Aí nesse caso aqui, deixa eu parar a simulação aqui, ó. Ele tá para uma temporização aqui, ó, o trim pot dele, né? Aí, quando ele é por trim pot, esse aqui tem 5 marcações ali. Então você poderia, por exemplo, pôr o valor aqui, né? Aí 5 vezes, aí 0,1, né? Daria 0,5 segundos. Aí se eu pego a segunda marcação lá do trimpote, ó, 5 vezes um segundo vai dar 5 segundos. E assim por diante, tá? Aí nesse caso aqui, ele tá para 5 segundos. Quer ver, ó? Vamos pegar aqui na internet só para vocês. Ó, geralmente você utiliza um bichinho desse aqui, ó. Olha, está com. Ah, aqui, ó. Esse daqui você põe. É quase o mesmo caso desse aqui, ó. Deixa eu acionar aqui. É pena que ele não sai da frente. Deixa eu colocar ele de lado aqui. É porque se eu fechar essa tabela aqui, ela não mostra mais nada. Aí tá vendo aqui, ó. Aqui ele tá 2 segundos. Você tem que colocar aqui, se eu não me engano, ó, esse aqui, como ele é um disco, ele tem várias marcações aqui, ó, na hora que você gira lá com aquela chave. Pode usar até a chave teste ali, ó. Aí você coloca o fator aqui de temporização 5 aqui, né? E aí, se eu não me engano, esse que tem um fator de temporização e tem o trimpote aqui, ó. Aí, vezes um, aí aqui no caso daria 2 segundos, né? Aqui 2 vezes 5 aí já daria 10 segundos aqui, né? Aí você pode utilizar um desse daqui, ó, esse o relay on delay.
porque ele vai ser o fundamental para ele contar o tempo, né, da primeira, o tempo para ele sair do transitório aqui, né, em que teoricamente ele estaria, né, se você fizesse a partida direta, né, por isso que ela chama indireta aqui, ó. Aí no primeira ligação ele vai estar em estrela aqui, vai diminuir a 1/3, né, a tensão e a corrente. A nominal ela vai ser bem menor, porque consequentemente diminui né, a partida, a nominal e a partida, né? Passado esse tempo aqui, aí o relé de tempo ele vai fazer o acionamento do outro contador aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, senão ele não sai da tela, não. Voltar aqui a simulação. Então, ó, aí você deu a partida aqui, ó, aí começou a contar, 4, aí 3, 2, 1, aí ele já fechou aqui em triângulo. Então, o K3, então tá certo aqui mesmo, ó, o K3, veio de novo aqui para vocês verem aqui, ó, deixa eu fazer o desligamento, né? Agora vamos dar a partida de novo aqui, ó, tá vendo? Ó, fechou K1 e fecha K3 aqui, ó, que aí ele tá em estrela. Passou o tempo, ó, tá vendo? Abriu o K3 e vai fechar o K2, continuando o K1 fechado, tá? Então, o relé de tempo, ele vai regular, né? Ele vai contar o tempo em que o K3 vai estar fechado e o K2 vai estar aberto, né? E depois, né, passado o tempo aqui, ele faz o inverso, né? Abre o K3 e fecha o K2, porque aí ele vai, né? Ele nesse estado ele já tem torque suficiente, né? Já tem inércia suficiente. Aí quando ele faz essa transição, ele não vai mais para 140, né? Ele já vai estar em giro, daí ele vai para a corrente de 17,53 amperes, né? Corrente trifásica, e daí o motor não vai derrubar nenhum sistema. Esse é o jeito assim mais simples, tá? É tanto que o pessoal lá da engenharia, lá, o pessoal da técnica aí com mais experiência, chama de diminuição, né, essa estrela triângulo em um estágio, tá? Você diminui um estágio da tensão, né, nominal, consequentemente, já que para a máquina, né, para efeito de projeto aqui, ó, a máquina, ela segue a primeira lei de Ohm, né? Onde a tensão e a corrente, elas são diretamente proporcionais. Então, nesse estágio aqui no triângulo, na estrela, né? Ele diminui a tensão, você também diminui a corrente, porque no estrela aqui eu tenho condição de ter tensão de fase, tá? Na ligação em estrela em triângulo, eu só tenho tensões de linha, ou seja, tensão entre fase. Por isso que o valor é maior, né? E consequentemente o valor da corrente também vai ser maior. Então aqui ele faz esse primeiro estágio de diminuição, né? Porque consequentemente, se eu diminuir a tensão, diminuir a corrente nominal, né? Tensão nominal e corrente nominal, eu também vou diminuir a corrente de partida relacionada a essa corrente nominal inicial aqui, né? Aí depois, passado o transitório esse tempo, né? Na hora que ela volta para a original, né? Que seria de 17,53, né? Já não tem mais problema. E por isso que o relé vai, abre o K3, fecha o K2, que aí ele volta e ele vai estar fechado em triângulo normalmente. Beleza? Só para a gente finalizar aqui,
antes da gente fechar aqui a aula, que às vezes até que a aula foi tranquila, não foi muito corrida hoje. Então, objetivamente, né? Vocês estão vendo que todos os relatórios aqui, né? Eles têm essa, ó, aqui, ó, para o 2 aqui, ó. Eu tinha até deixado de outra aula aqui, eu achei interessante a gente hoje ver aqui com esse gráfico aqui mais colorido, né? A gente fazendo as contas, que a gente entende melhor aqui. Então, basicamente, contador você vai ter três, né? Porque se fosse partida direta, só teria um, né? Mas como você está usando a técnica estrela-triângulo, você precisa de um contador para fechar ele em triângulo e o outro para ele fechar em estrela aqui, tá? No inicial, que é o que no caso aqui da ligação é o K3. Eu tinha até antes feito o contrário aqui, é por isso que eu mudei os números. O arquivo que está separado para você está em conformidade com a folha de tarefa aqui. Então, contador 3, né? Fusível de proteção, você tem três aqui, né? Na simulação eu usei disjuntor motor, geralmente você utiliza o motor. O relé térmico, né? Que ele pode vir junto já com o disjuntor motor, nesse caso aqui ele está separado, né? Que a proteção aqui é fusível. O botão normalmente fechado, né? Para fazer o quê? Para fazer. Aqui é porque eu desenhei tudo em cima, né? Normal fechado para fazer o desligamento, né? Por isso que é um. E o normal aberto, né? Aí nesse caso aqui, ó, tá vendo que o relé de tempo aqui, ó, ele tá, né, depois do selo aqui, ó. Que tá, a interligação tá depois do selo aqui. Então, o normal aberto, né, o normally open, né? O NA, né? Normal aberto para fazer a ligação do motor e o temporizador, é um delay aqui para ele fazer essa contagem, né? E como ele é um relé, né? Na verdade, ele é um relé. Aí ele vai só abrir o lado que estava fechado, ele vai abrir e o lado que estava aberto ele vai fechar. Ele vai fazer, ele é uma chave, né? É uma chave, no caso, uma chave de tempo, né? E basicamente, é igual eu falei na primeira montagem, vai seguir nas próximas, né? A gente sempre tem a etapa de montagem, né? Quando vocês estão aí com o professor presencial, né? Vocês montam primeiro, testa. Geralmente, quando eu estou no presencial, eu peço para testar só o comando, né? Que aí é mais seguro. Comando, né? Os contadores estão fechando direitinho, beleza. Aí depois dá para você ligar o circuito de potência aí, né? É interessante você só, no primeiro momento, o comando aqui, né? Então, o risco é de ferimento aí, né? Com as ferramentas aí, né? Somente se forem pontiagudas aí, né? Como que você vai controlar? Utilizando os equipamentos de segurança no laboratório. Por isso que o professor sempre insiste quando você está no laboratório, para você utilizar óculos de segurança, né? Você utilizar luva, tá? Porque um vacilo, né? Uma vez lá na faculdade, o professor vacilou, né, lá do laboratório de física, não era nem, a gente não estava, a gente ainda estava longe ainda das aulas específicas do curso de engenharia elétrica, né? A gente está lá no laboratório de física, e o professor tem um transformador lá que o pessoal chama de varistor, né? Aí ele tem um dial ali e ele tem uma carcaça metálica. Professor lá conversando, esqueceu, pôs a mão no varistor e pôs a mão lá numa estrutura metálica e começou a tomar choque. Aí a sorte é que a proteção lá do quadro lá, ela já atuou na hora lá. Mas depois eles fizeram até uma mudança, colocaram lá, ainda não tinha DR, né? Colocaram o DR, porque se o DR tivesse lá, na verdade ele não teria nem tomado o choque. Na verdade, o sistema teria desligado, ele teria só assustado
por conta disso. Então, é fundamental. Aí eu lembro que até os professores lá do laboratório de física, né, que basicamente os do laboratório de física todos eram, e até os laboratoristas, né, eram físicos, né, fizeram um treinamento ali, uma reciclagem para relembrar dos, né, dos procedimentos de segurança, né? Então, eu sei que foi, eu lembro que foi, o pessoal até saiu da sala lá, que aí os alunos saíram lá do laboratório tudo correndo, né, preocupado, tá? Então é importante a gente estar utilizando os equipamentos, sempre no laboratório de máquinas, né? O professor gosta de ter dois ali fazendo o experimento e um com a mão na botoeira de emergência, né? Que se ele vê qualquer coisa acontecendo, um fica só olhando lá com a mão na botoeira de emergência. Se der alguma coisa ruim, porque às vezes lá no laboratório, você, por exemplo, quando você for fazer a chave compensadora, basicamente a gente faz as ligações com um transformador ali aberto, né? Com o núcleo ali aberto ali. Então, né, é por isso que o professor insiste tanto aí que você utilize os EPIs aí para evitar o choque, tá? Então, nesse formulário, você vai colocar os equipamentos utilizados, né, os insumos, aquilo utilizado para fazer estrela triângulo e as etapas, né? Basicamente a montagem, né, a análise antes de você se expor ao risco, né? A etapa da montagem e a etapa do teste aí, né? Que o risco aí é o choque elétrico e o jeito de evitar é você utilizando os EPIs aí necessários, tá bom? Então é isso, pessoal. Aí lembrando que vai estar disponível para vocês a aula, né? A aula de hoje aí, juntamente com esse material aí da simulação, tá? Então é isso, pessoal. Fica com Deus, tá? E até a nossa próxima web aula.